Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem, gente? Quem nos fala mais uma vez, aqui o irmão Diego Isidório, com mais um vídeo muito legal, muito interessante e muito edificante para a nossa vida espiritual. Hoje, pessoal, o nosso vídeo da nossa querida Escola Bíblica Dominical, pessoal. Estamos no primeiro trimestre e vamos para a lição número 6. O filho é igual ao pai. Pessoal, muito interessante essas lições da escola bíblica. Desde já quero mais uma vez fazer o convite para você começar a levar a sua família, ir junto com a sua família nas escolas bíblicas dominical, todo domingo, às 9 da manhã, nas Assembleias de Deus. Lá tem aulas para as crianças, para os jovens, para os adultos. Cada 3 meses, um tema diferente. Então a gente está estudando aí em defesa da fé cristã. E o tema hoje é a respeito de Jesus. Semana passada falamos um pouco sobre Jesus, né? Jesus, ele é Deus. E agora vamos falar sobre que o Filho é igual ao Pai. Amém? Vamos lá, pessoal. Gostaria de fazer uma breve oração. Não vou falar muito agora para o vídeo não ficar muito extenso aqui nessa breve introdução. Peço que se inscreva no canal, deixe um like, um comentário, compartilhe com a família, com os amigos, beleza? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, Criador do céu e da terra, nós te louvamos, Senhor. Glorificamos o santo nome do Senhor, meu Pai. Agradecemos por mais um dia de vida, meu Deus. Agradecemos pelo alimento, pelo pão de cada dia, Senhor. Obrigado pela tua santa palavra, Pai. Obrigado pelo dom da vida e pelo perdão dos nossos pecados através da fé em Jesus Cristo no seu sacrifício. Pai, peço que em nome de Jesus o Senhor abra o nosso entendimento nesse momento para que o nosso coração possa se tornar uma terra fértil onde será plantada a palavra de Deus para que a gente possa dar bons frutos, frutos de arrependimento e frutos do Espírito Santo para a nossa salvação, Pai. Abençoa essa pessoa que está acompanhando esse vídeo em tudo, meu Pai. Oro pela salvação dela, da sua casa, também pela salvação da minha família, Senhor. Que o Senhor possa nos limpar, nos purificar pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do nome santo de Jesus. Assim eu te peço essas bênçãos, Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus. Ensina-nos, Senhor. Grava na nossa memória a sua palavra. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus. Vamos à leitura de hoje, ao estudo. Você vai ouvindo daí e guardando a palavra no teu coração. Lição número 6 do dia 9 de fevereiro de 2025. O Filho é igual com o Pai. Texto áureo, Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E a verdade prática sobre isso é que o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. Vamos ler agora a lição, a leitura bíblica em clássico. A gente vai ler lá junto com os irmãos, todos juntos. Vai se encontrar no livro de João, livro de João, capítulo 10, versículos do 30 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo:
não te apredejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me as acrediteis. Mas, se as faço, e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Vamos para a introdução da lição. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Vamos para o ponto número 1 da lição: a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Primeiro, ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. Mateus 23, 29. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, lá no Salmo 8,4, que diz: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Esse paralelismo é sinônimo em que o poeta diz algo, O poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus em Mateus 23, 29 e 30, quando Jesus diz assim: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mateus 23, 31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Número 2. Significado teológico. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse: eu saí e vim de Deus. João 8,42. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28. Quando Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, em João 5,17, ele estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. Outro ponto agora da lição: o Filho é Deus.
Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas do Filho, diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8 é o mais crucial esse texto, pois é uma citação direta de Salmo 45, 6 e 7. Salmo 45, 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso, Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Lá em Salmos 45, 6 e 7. Que história é essa de o Deus do versículo 7 estar ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. Mas a epístola aos Hebreus traz a explicação que revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é plural. Amém. Vamos agora para o ponto número 2, que é a heresia do subordinacionismo. Subordinacionismo. Voltamos a heresias, a mentiras, ensinamentos errados, lá daquele herege chamado Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o Filho subordinado ao Pai, ou um Deus, um D minúsculo, secundário, ou menos divino que o Pai. Os monarquianistas dinâmicos, ou os adocionistas e os arianistas, são os principais representantes desta heresia. Mas o tal Orígenes, que viveu no século depois de Cristo, no ano 185 depois de Cristo, 185 até o ano de 254, de 185 a 254 depois de Cristo viveu esse Orígenes, esse herege. Ele foi o seu principal mentor, desse pensamento aí que Jesus está subordinado ao Pai, ou que Jesus não é Deus tanto como o Pai. Há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos, esse Orígenes. Nas controvérsias em Nicéia, havia os que apoiavam Ário, que é um outro herege, e usavam Orígenes como base, como também
os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo os seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista, misericórdia. Que palavra difícil de falar. Irmãos, eu estou aprendendo aqui algumas palavras, viu? Misericórdia dessa palavra. Subordinacionista. Muito difícil de falar isso aqui. Isso quer dizer que eles acreditavam que Jesus, pensamento meu aqui, né? Explicação. Acreditavam que Jesus era subordinado do Pai. Subordinacionista. O Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Mateus 28, 19 diz que eles são iguais. Segundo Coríntios 13 e 13. Vamos ao ponto 2, fugindo agora do ponto 1, que é o Orígenes. O ponto 2 é no período pré-niceno. Lá vem. O subordinacionismo foi no século II e III, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade. E isso eles o faziam com base numa exegese ruim, um entendimento ruim do texto e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Isso aqui lembra até umas seitas que tem hoje em dia aí, que fala que Jesus não é Deus, a gente não pode adorar a Jesus, Vem lá desses hereges lá do século II e III, os Orígenes e os arianos e muito mais hereges que tinha naquela época. Vamos lá para o ponto 3. Métodos usados pelos subordinacionistas. Meu Deus. Gente, será que eu não vou conseguir falar essa palavra direito? Métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. Somente Ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Romanos 1, do 1 ao 4 e Romanos 9, 5. No entanto, os subordinacionistas pinçam as Escrituras aqui e ali, e se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem, e descartam e desconsideravam as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Vamos agora para o ponto 3 da lição. Como o subordinacionismo se apresenta hoje, Então, esse subordinacionismo, ele dá para aplicar hoje também em algumas religiões hereges, algumas seitas. Vamos lá, primeiro, no contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como um Messias e profeta. E coloca Maomé acima de Jesus.
Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina, como diz Efésios capítulo 1, versículo 21, Filipenses 2, do 8 ao 11. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima, conjugal entre Deus e Maria, diz o Alcorão deles lá. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Judas 10. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, como diz Marcos 5:7. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade. João 8:42. E não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus 1:18, 20, Lucas 1:35. O movimento das Testemunhas de Jeová. Aqui está aí uma denominação que nega que Jesus é que Jesus é Deus e tal. Vamos meditar aqui. O movimento das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso Jeová, depois o Deus Todo-Poderoso Jesus e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus, como diz Gálatas 4:8. Declara o apóstolo Paulo o seguinte: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. 1 Coríntios 8:6. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, eles são obrigados a reconhecer, sim, a divindade de Jesus e a Trindade também. Mas se a resposta delas for negativa, então elas estão admitindo que são seguidoras de um falso Deus. E é verdade, misericórdia. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim da lição e a conclusão é que o termo filho em relação a Jesus tem sido um assunto de debate teológico desde o princípio dos pais da Igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Amém e glória a Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos, finalizamos aqui mais uma leitura da Escola Bíblica Dominical. Então, está feito o convite para você e toda a sua família estarem nos domingos às 9 da manhã, juntamente com a gente, com todos os irmãos em qualquer cidade, Assembleias de Deus, domingo às 9 da manhã, para juntos meditarmos na Palavra do Senhor. Fique com Deus, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo abençoe você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.